Nós não podemos, né, gente, deixar de chamar a nossa manchete de hoje de um problema muito grave, né, que parece aí que já é costume, né, no meio do futebol aí, a violência, a agressão, né, e as mortes. Aí na semana passada um torcedor do Palmeiras, né, acho que foi surpreendido por torcedores do Corinthians, e foi espancado, né, tem aí até um palmeirense. A manchete é a seguinte, ó: palmeirense espancado por vereador corintiano morre em São Paulo. Essa é a manchete aqui que eu estou vendo aqui no portal Terra de hoje, né? Tem um monte de notícias aí, mas a que mais está chamando a atenção por dois motivos, né? Nós estamos vendo lá no Iraque o tal do Will, né, que surgiu assim na mídia tem pouco tempo, né? E estava sequestrando, matando, invadindo lá no Iraque, até mesmo refinarias de petróleo. E de repente, não é, eles, segundo o vídeo, se verdadeiro, não é, degolaram um jornalista essa semana, né, anteontem, e apresentaram o vídeo para o mundo e estão ameaçando degolar um outro jornalista preso. A comparação é extrema, não é? Mas nos dois casos aí tem aí o que? Morte. E é isso que quero evidenciar aqui. Outra que eu chamo a atenção: morre uma pessoa aí, não é? Pode ser assim, não tão conhecida, imediatamente os meios de comunicação, se for conhecida, então são 3 dias de luto. Quando tem uma partida de futebol tem 1 minuto de silêncio, não é? Quando tem esses crimes horripilantes, horríveis, né? Porque não tem justificativa você torcer para um time, mesmo estando até com a camiseta do time, tá? Mesmo defendendo em relação à diversidade de torcer times diferentes, não justifica ser espancado e morrer por esse motivo. O que é uma diversão, distração, um meio de extravasar a negatividade, transforma-se em luto. Mas não tem explicação, para os rulings ingleses, para os holandeses ou qualquer torcida, né, de São Paulo, de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, de Atlético Mineiro, né, de Vasco. Não tem, mas sempre está acontecendo isso, não é? E fica de graça, não é? Fica de graça, e isso não acaba, porque os clubes não são penalizados, não é? Se penalizasse o clube agora, o Corinthians, já está endividado até, acho que a próxima geração, a pagar uma indenização exemplar para os familiares, né, que ninguém sabe se tem mulher, se tem filho, mãe idosa ou até doente, não é? E para qualquer outro clube que sua torcida fosse provado que agrediu, matou ou até agrediu, quebrou bem público, talvez começasse a melhorar, não é, a situação. Porque sequer eles fazem aquele minuto solene de silêncio, né, em nome da vítima. Sequer. Né? Então isso aí tem que ser olhado, né, pelas autoridades. Porque se um torcedor, um civil, um vereador pode bater, espancar uma pessoa, e essa pessoa vir
a morrer e fica impune para todos, não é? Ele vai apenas ser preso ou a gangue dele, é muito pouco, porque nós estamos vendo aí que não está moralizando, não é? Não está moralizando, não está sendo exemplo para a sociedade. Ah, vimos lá o Corinthians, aquele caso do menino, levaram o rojão, soltaram, pegou no olho do menino, parece, ele veio a óbito, não é? 13, 12 torcedores presos, foram libertados. Ah, aqui em Belo Horizonte, aqui é comum, né? Cruzeirense matar atleticano em ponto de ônibus, passando de moto, atleticano vai e briga e espanca até a morte cruzeirense, e fica por isso mesmo, não é? Fica por isso mesmo. Então tem que os clubes serem responsabilizados, não é? Tem que o clube ser responsabilizado pela insanidade de sua torcida, não é? Porque aí a gente vai até lá pro máximo, né? Quebrar o clube. Se a torcida é selvagem, vai continuar depredando, vai continuar matando, então esse clube também não presta para a sociedade. Tanto o clube como a torcida, nada presta para a sociedade. Se fechar, é um bem ao patrimônio público, é um bem à humanidade, né? Então não é coitadinho do clube, não. Uma outra coisa que eu sempre defendi, não é? O índio brasileiro, segundo a historiografia, né? O legítimo dono do pedaço, dessa terra aqui, desse pedaço de continente, não é? Mas o que está acontecendo na Bahia, os pataxós, né? Pelo Pará fora, Brasil todo, irresponsabilidade do governo federal, da polícia militar, polícia federal, né? Que polícia hoje no Brasil também virou para defender, né? As greves aí. Quando alguém está fazendo alguma manifestação, aparece polícia armada, caveirão, bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha, de tudo quanto há, né? Para reprimir. Bate em mulher, criança, velho, quem tiver. Tá igual nas guerras aí, né? As guerras que matam sempre, não matam os militares não, né? Não pega um alvo do que eles querem, dos inimigos, né? Pega o que? Nos velhos, nas crianças, né? Pessoas idosas, nas escolas, nas igrejas. Aí mata não sei quantos mil civis, né? Igual na Síria já tem 150 mil civis mortos, entre crianças, sem família, né? Sem escola, sem alimentação regular, né? Então, a questão agora que está lá na Bahia, pataxós, que tem o Estatuto da Terra, receberam as terras, teoricamente aí ainda tem muitas decisões judiciais, porque os agricultores recorreram à justiça legitimamente. Isso aí deveria ser entendido pelas lideranças indígenas também. Se tem uma legitimidade legal, precisa se respeitar, como se deve respeitar na devida proporção o direito deles à terra. Outra coisa, quem indeniza esses ruralistas que têm famílias, têm crianças, que estudam, que trabalharam na lavoura, eles que trabalharam, as plantações, o gado? Quem que indeniza? Quem que dá os tempos legais para essas pessoas mudarem? Então, o governo federal, né, com essas desapropriações, entre aspas, aí, o cumprimento da lei, cria, não é, um problema social ao invés de resolver um problema social, não é?
porque o índio é sabido por muitos aí, não é? Várias notícias. Hoje ele vai para uma universidade, ele tem avião, TV de último tipo. Pode não ser todos, as tribos podem ter sido dizimadas, que foram sim, de 3 milhões, 4 milhões de índios, hoje resultam em 300 mil índios no Brasil. Tudo isso é verdade. O homem branco, o europeu, o colonizador que fez isso com ele tem o seu direito? Tem. Mas não tem o direito de sequestrar ninguém, né? De bater em ninguém, de matar ninguém. Né? Senão seria como nós estamos vivendo aqui, né? Esses narcotraficantes vão para as favelas, né? Já são oriundos delas. O tal do micro-ondas põe fogo nos outros, mata, estupra, né? Em nome de uma pseudo-ideologia aí do que é o mais fraco dentro da sociedade, né? O mais esquecido, o mais sem oportunidade, o mais sem renda, sem trabalho, sem escola, sem carinho, sem amor, sem casa, sem tudo, né? Mas aí ele pega isso aí e justifica de matar os outros de forma hedionda. Põe fogo no cara, enfia aí, dá 10, 20, 40, 50 tiros nele. E os índios estão nessa mesma proporção, gente. Tá aí um caso aí emblemático. Polícia Federal joga em cima da Polícia Militar lá na Bahia. Polícia Militar dá suas desculpas lá e sequestraram um sitiante, não, um lavrador lá que tem uma propriedade, que foi pegar seu gado, acho que estava na terra deles. Então, no Pará, teve aí 3 índios mataram um funcionário público, né? Então, aí foram pegos também. E agora parece por estatuto aí do índio e tal, o índio não é inimputável não, ele é imputável também. Se ele cometer qualquer deslize, não é? Ele vai responder em júri e vai ser preso, não é? Que antes tinha aí uma proteção que considerava o índio até como criança, irresponsável, né? Então é preciso chamar aí as autoridades aí. Não é possível que esse ministro da Justiça não esteja nem vendo, como é que se diz, jornal, né? De TV aí, poxa, né? A sua assessoria não tem o mínimo de informação. Isso é uma questão que envolve terras, uma disputa secular. Isso é uma questão de Ministério da Justiça, de determinar quais são as forças, né, do judiciário, quem vai lá resolver essa coisa, né? Que vira guerra, né? Todo mundo crucifica, é erradíssimo, né? Lá no Pará, onde a polícia militar chegou lá e matou 19 pessoas que estavam numa propriedade rural, não é? Foram fazer lá, cumprir uma ordem judicial. Em São Paulo, todo mundo crucifica. Está errado, né? Porque cria-se um problema social para se resolver outro. Agora os índios também não podem ficar incólumes aí não, e o pessoal não fazer nada, né? Ficar aí gente desesperada, chorando e sem saber onde está o pai, não é? E tudo mais. Que isso aí, ó, aqui para nós, isso chama-se sequestro, cárcere privado, não é? E é crime hediondo. 30 dias de cadeia sem até advogado chegar. Parece que é pouco, né, gente? Mas o Brasil parece que está meio assim largado, né? Dá
como é que se diz? Esse sentido, né? Não, eu achei a palavra certa, a sensação de impunidade, né? Ontem vocês viram aí, não é? Teve futebol aí, algo me chamou a atenção, não estou pegando no pé de ninguém, mas também não vou fazer parte desse cordão aí. Eu acho que ontem eu li do Tostão, que eu sempre leio a coluna dele, admiro, né, como futebolista, ainda mais hoje que ele é um médico, né, milita aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, mas o Tostão comparando dois jogadores do Cruzeiro, né, ao Ozil e Milha. Aí eu achei assim, falei, poxa, o Tostão tá com a síndrome do sequestrador, né, e do sequestrado. O sequestrado que se apaixona pelo sequestrador, né. Ele está apaixonado pelo futebol alemão e mesmo assim ainda nos levando de 7-1, né? Daqui a pouco vão dizer que a escola alemã de futebol, né? E a escola europeia de futebol, e que não é nada disso, né? Todo mundo sabe aí que o Brasil ainda né, insiste em ser o celeiro de jogadores para o mundo, né? Jogadores que saem daqui às vezes com tenra idade, né? 11 anos, 12, 14 anos para jogar na Europa e passa em tudo quanto é time, né? Desde alemão, francês, italiano, espanhol, até turco, né? Grego, e aí vai. E aí, outra coisa que ficou assim, ontem eu vi, né, um torcedor, não sei se é atleticano, cruzeirense, quem for, aqui de Minas, na partida do Flamengo com o Atlético de Minas, onde o Flamengo ganhou de 2-1, imerecidamente, né? Não vi futebol para isso, mas ganhou, né? Com o próprio técnico deles, né, Vanderlei Luxemburgo, dizendo que Flamengo não está com time e tal, vai sofrer muito até o final, mas são outras coisas. Eu quero falar sobre o Tardelli, Diego Tardelli. Ontem, ou eu assisti uma outra partida de futebol, né, ou então, não sei. Parece que 3 ou 4 partidas que ele fez pelo Atlético Mineiro, os gols que ele vem marcando são de pênaltis, cobranças de pênaltis, né? Ontem errou quase todas as distribuições de bola cruciais que ele teve. Não se movimentou, né, como ele fazia, tentou ser o coringa do jogo, como era o Ronaldinho, bater escanteios também irregulares, e foi convocado para a seleção brasileira. E Júnior falando que ele tinha que ter sido convocado para a seleção aí da Copa do Mundo, o outro lá, que está no seu melhor momento. Não vejo como. Não vejo. Nessa seleção do Dunga aí, está repetindo os mesmos erros do Filipão. A única coisa notória que ele tem aí é a de que não convocou esses medalhões aí, Kaká, Robinho e companhia, não é? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês então. Injustiça, não é? Não sou São Paulino, eu sou atleticano, mas injustiça. Se alguém deveria ter tido uma oportunidade, foi queimado pela crônica esportiva carioca e paulista, é o Ganso, tá? Atravessou uma contusão feia, se recuperou, foi subjugado no Santos, porque tudo era
era Neymar para o Barcelona, vendido para o São Paulo e tá aí, não é? Os caras agora, né, aquelas Maria vão com as outras, né? Ah, o Ganso tá levantando no São Paulo, o Ganso tá isso. E o próprio Tostão, né? Que era, falando aí, ó, que era um jogador que joga pro time, deveria estar na seleção brasileira, não é? Então é engraçado. Outra coisa aqui, né? Esse técnico do Atlético Mineiro também, Levir Coupe, né? Tá arrumando encrenca, discussão com o presidente ou com diretoria, sei lá. Talvez esteja desagradado de estar dirigindo o Atlético Mineiro, né? Porque ele até agora não fez nada no time, absolutamente nada. O time do Atlético hoje é um time que não tem ataque. O Jô, não é? Infelizmente, ele tá igual o Fred na seleção brasileira. As bolas chegam para ele, nem é quadrada, é triangular. Ele já não tem aquela habilidade de craque para preparar a bola, fazer até uma tabela, receber e marcar o gol. Ele é de decisão. Se ela chega bicuda para ele não faz absolutamente nada. E ele tá vindo até buscar a bola na defesa, no meio de campo, o que não é característica de centroavante. Ah? Jogou ontem sem parte da defesa, os dois laterais, né? O Marco Rocha jogou sem o outro grandão lá, esqueci o nome dele agora, Leonardo Silva, não é? Mas isso aí também não quer dizer muito não. O Atlético está sem treinamento, sem opções, sem ataque, meio de campo fraquíssimo, né? Um time que leva gol aos 46 minutos, né? A partida ganha, você vai prestando atenção, né? Ou então também está com preparo físico assim absurdo, né? Foi triste assistir o jogo ontem, viu? Foi muito triste. Já aí o São Paulo, né, aprontou em cima do próximo adversário do Atlético Mineiro, né, que joga no sábado aqui no Independência, com um Internacional mordido, né? O Internacional já vem aí da segunda derrota aí dentro de casa, né? Dentro de casa, e ontem perdeu para o São Paulo. Já o Palmeiras, né? Palmeiras tá aí, é o lanterna, talvez candidato fortíssimo a bicampeão, né? Da Série B, se não melhorar, não é? Ao meu ver, todo mundo defendendo aí o Gareca aí, né? Ao meu ver, não tem nada a ver esse técnico argentino. Não sou palmeirense também não, né? Vou repetir aqui, lá em São Paulo eu gosto do Corinthians. Ó, o cara trouxe 4 jogadores argentinos, gente. Ele já descaracterizou o time, né? São 11, 4 são quase 40% do time estrangeiro. Até se adaptar a esses jogadores, aos brasileiros, os brasileiros a esses jogadores, a fala, né? Comunicação. O motivo é esse, que o Palmeiras estava vindo numa crescente, né? Tinha saído de segunda divisão, fez um campeonato brasileiro, né? Mais ou menos, e depois entrou aí no Campeonato Brasileiro, tal, estava indo e de repente resolveu dispensar o seu técnico e aconteceu aí, né? Mas na tabelona aí, ó, o Cruzeiro ainda que está se dando bem, né? E muito bem mesmo, está em primeiro lugar, não é? Com uma tendência aí, não é? De permanecer aí por mais uma rodada. Então
E ainda está faltando 3 rodadas, né, para chegar na metade do campeonato. Tem aí 38 rodadas aí para chegar aí a vamos dizer aí, a uma visualização de quem pode mesmo despontar para ser campeão, né? Até agora o Cruzeiro tem mantido aí a liderança e é um virtual, vamos dizer assim, porque ainda tem bastante competição, né? Tem 21 rodadas ainda, partidas, né? Mas é um virtual aí que vem com seu time inteiro, né? O artilheiro do campeonato, essas coisas todas, né? Então, tem aqui o Ebola, né, gente? Tá dando o que falar. Tem uma vila agora, vila não, uma aldeia, né? Com mais de 20 mil pessoas, uma coisa assim. Não, mais de 200 mil pessoas. Toda ela foi sitiada, não é? Toda ela foi sitiada. E eu estava lendo ontem uma outra matéria, né? Eu li de uma família de que 12 pessoas morreram. Ontem eu li de outra família que 16 pessoas dessa família morreram. Todas vítimas, né, desse vírus aí terrível chamado Ebola aí, né? Então, tem aqui um médico repatriado infectado com Ebola, vai ter alta depois de exames. Tem um médico nos Estados Unidos que já está usando remédio, né? Que ainda não tem remédio, não tem vacina, não tem nada contra esse Ebola aí. E parece, gente, que a gente está fazendo um alarde, né? Como se diz, uma tempestade, né? O pessoal gostava de falar isso antigamente, uma tempestade num copo d'água, mas não é não. Né? A letalidade, a toxicidade, vamos dizer assim, não é? A contaminação do Ebola é muito rápida. Você tem uma ideia, se você tiver contato com uma pessoa que tem e você contrair, em 2 a 3 dias você já está com sintomas de febre, né? Vômito, diarreia, né? Né? E o prazo ainda é mais elástico, é de 1 a 21 dias para esses sintomas aparecerem, né? Então, e quando por não ter um medicamento, não ter uma profilaxia, não ter ainda as autoridades lá na África, né, que são 3 países, Libéria, Guiné e Serra Leoa, um pouco na Nigéria também, tem identificado o foco, né? Às vezes não tem como tratar da pessoa, né, em tempo e tá aí esses óbitos. Eu estou vendo também, agora sim me ocorreu essa ideia, que seria preciso, né, as autoridades sentarem, né, e procurar um meio de comunicação com a população africana e mobilizar, né, até o continente todo através de algum tipo de educação, né? Estou pensando aqui nas campanhas que nós temos, né, contra a dengue, né? Os pneus, não, né, deixar água nos vasos de plantas, aquelas coisas todas, para tentar fazer uma profilaxia de métodos, né, com métodos e não deixar a população tão vulnerável, né? Tão vulnerável. Fazer exames prévios, né? Eu acho que fechar essa comunidade aí, esse tanto de gente, deve ser para isso, né? Para ter uma condição de fazer exames para saber, olha, você não tá, você tá bem, vem para cá, você e, né, tentando fazer com que haja um grande mutirão, né, seria, né, e depois pegar aquelas pessoas saudáveis e ir para outros lugares, né, e treiná-las, não é, e colocá-las para salvar outras, e aí
até repassar, né, se for o caso aí, todos esses países infectados, né? E principalmente as fronteiras, né? Não deixar alastrar esse problema aí, né? Então, é uma ideia não, né? É uma certeza que precisa ser feito isso. E todo mundo ajudando, né, gente? Todo mundo ajudando, né? Olha aqui uma notícia do SUS, né? Eu nem sei o que é isso. O SUS deve passar a oferecer transplante multivisceral, né? É, é, também tem da medula óssea, não é? Deve ser multivisceral, vísceras, né? O fígado, não é isso? O baço, né? O pâncreas. O Ministério da Saúde acerta os últimos detalhes para incluir transplante multivisceral no sistema de saúde, né? Sistema Único de Saúde, o SUS. Na cirurgia, os pacientes com indicação para os procedimentos recebem de uma só vez estômago, duodeno, intestino, pâncreas e fígado, retirados em bloco de um único doador. Até agora, 2 operações do tipo foram feitas no país, ambos em São Paulo, uma em 2012 no Hospital Albert Einstein e outro neste ano no Hospital das Clínicas. Caramba, só tenho que falar isso, né? Porque é muita coisa, gente. Olha só, o estômago, duodeno, né? Que é o intestino, depois estômago, duodeno, que é uma parte do intestino, né? O intestino grosso, tá? O pâncreas, duodeno é onde faz a digestão, né? Onde vai o alimento, ele vai sendo moído, vamos dizer assim, aí tira o suco de todo o alimento, né? Uma mistura com a água, onde tem, vamos dizer, na galinha, né, a moela, né? Faz aquele negócio lá. E depois o excremento, que são as fezes, vai para o intestino grosso, certo? O pâncreas e o fígado, né? Não fala aí do baço, tá bom, mas o baço está junto com o pâncreas ali, vamos subentender que estão tudo junto nesse bloco, né? Retira esse bloco de um único doador. Até agora 2 operações foram feitas, né? Então aí, ó, o SUS deve passar a oferecer o transplante multivisceral. Que Deus nos ajude para que a gente nunca precise, né, gente? O primeiro passo será definir o marco regulatório, diz Éder Murari, coordenador geral do Sistema Nacional de Transplante. Entre os pontos que deverão ser definidos por regulamento, segundo ele, estão os critérios para indicação do tratamento e para a fila de espera por doador. É uma boa notícia aí, porque tem muita gente. Olha, gente, a Anvisa tem muita gente na fila para esse tipo de transplante. Eu ia falar isso para vocês aqui, estava até esquecendo, né? Tem 2 coisas que estão suspensas aí. Tem um pessoal aí que Natura, né, que produz pão, né? Pães de trigo, de centeio, né? Trigo integral, tudo, que estavam fazendo uma reforma na sua fábrica, aí foi suspenso esses pães, não é? Então é bom de se tomar cuidado. E outra coisa que está acontecendo aí agora, né? Ontem que saiu essa notícia, mas ela já está há muito tempo por aí, ó. Saiu no Diário da União. A Anvisa suspendeu o lote de paracetamol, muito tomado aí sem receita médica, né, para dores, e de outros 3 remédios. E é do laboratório Teuto Brasileiro, tá? Acharam até parafuso encapsulado, pra você ter uma ideia. Se o cara toma sem querer essa porcaria aí, né? Nem olha, tira do envelopinho lá, joga na boca e bumba um copo d'água em cima. Ele ia estar tomando aí um parafuso, né? Olha a gravidade do negócio. Teve um outro, se for verdade mesmo, parece que é realmente, teve um cliente que comprou um remédio para um determinado mal e o remédio era para outro, né? Olha aqui, 4 medicamentos produzidos pelo laboratório Teuto Brasileiro S.A.
tiveram lotes suspensos por determinação da Anvisa, entre eles paracetamol 500 mg, indicado para febre e alívio de dores. As decisões publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, ontem, né? O lote 19.98.101 do paracetamol 500 mg, com validade de até 11/2015. Olha que você pode ter um pouco aí na sua farmacinha, hein? Brasileira doido para fazer isso. Compra, usa 1, 2, melhorei. Joga na farmácia ou empresta pro vizinho, né? Paracetamol aí condenado. O cara achar aqui, ó, o medicamento, o cetoconazol 200 mg, indicado para os tratamentos de infecções por fungos ou leveduras, teve suspenso o lote também. Motivo da suspensão foi uma queixa de um consumidor feita ao saque do laboratório. Ele afirmou que encontrou um outro medicamento, o atenolol na carteira do cetoconazol. Tá? Bacana, né? Olha só. Também, ó, o neomicina mais bacitracina também foi outro um creme vaginal indicado para tratamento de candidíase, gente. O cara achou neomicina, ou a mulher, né, mais bacitracina, tá? E por último aqui tem o tal do parafuso. Você já pensou você tomar um parafuso, cara? Não é possível, né? Não é possível, ó. É um absurdo, né? É um absurdo. A pergunta que você fica fazendo para você mesmo é o seguinte: como que um laboratório de renome como Teuto Brasileiro, que tem uma linha de produção, a única explicação que você pode ter são duas: ou vingança de funcionário por demissão ou não reajuste salarial, ou falta deste funcionário por dispensa por economia, né? Porque a economia está indo mal, o pessoal está mandando embora. Aí não tem uma linha de produção correta, não tem supervisão, né? E sai esses absurdos aí, né? Trocar remédios, né, para o consumidor final, tá? Aí vira bagunça, vira, como se diz aí jocosamente, né? Nem está se usando mais aí, talvez por causa das leis aí, vira um samba do crioulo doido, né? Da nega maluca, todo mundo tá doido, poxa. Então é preciso aí as autoridades aí. E outra, não foi vigilância sanitária, não foi ninguém que encontrou nada, não. Foi cliente, né? Cliente que foi utilizado o produto e encontrou irregularidade, né? Então é bem como se diz assim, cruel isso, né? Porque a pessoa está doente, está com um mal súbito ali, querendo, até às vezes se arriscando a automedicação, e compra um medicamento estragado, trocado e um parafuso na embalagem, né? É muito erro, né? É muito erro mesmo, e erros acontecem, né? Mas não foi só um deste mesmo laboratório, são 4 medicamentos, né? Então, errar é humano, mas persistir no erro, como diz um ditado aí, não sei quem falou isso, né? É burrice. E alguma coisa teria que ser identificada dentro dessa empresa, desse laboratório. Nós não podemos cometer ingerências administrativas, mas alguma coisa está acontecendo em relação à administração deste laboratório, né? Então você está aí, ó, olhe nas suas embalagens, Laboratório Teuto Brasileiro. Se você tiver qualquer coisa deles aí, principalmente esses 4
medicamentos, né, paracetamol, secotonazol, né, e outros aí, você pega e descarta, ok? Você descarta porque não é bom, ou leve aí para uma autoridade sanitária aí mais próxima, que possa te dar uma orientação melhor, não é, em relação a esses produtos, e até mesmo, por que não, né, o seu direito de indenização. A Marina já está falando como candidata, né, foi referenciada ontem, né, acredito que talvez já está hoje a homologação no Supremo Tribunal Eleitoral, como candidata a presidente da República, e seu vice é o Beto Albuquerque, né? Era candidata a senador pelo estado do Rio Grande do Sul, mas ela disse, né, e se manteve como já estava tudo combinado antes com o Eduardo Campos. Ela não sobe no palanque que ela julgava não ter afinidade, né? Que é Beto Richa no Paraná, candidato a governador, PSDB, e Geraldo Alckmin, PSDB, no estado de São Paulo, e também o do PT, o Lindenberg, né? Também candidato pelo PT no estado do Rio de Janeiro. Não sobe, mas ela veio a público, né, bem clara, né, como ele é peculiar. Ela falou, ó, continua tudo quanto foi combinado antes. Eu não subo nesses palanques, mas o vice, né, vai estar, e eu estarei junto aos candidatos a deputado estadual e federal do PSB sempre. E a minha foto, né, as fotos também não podemos negá-las, né, visto que já tem esse acordo fechado, né, antes, para ter essa aliança aí, que já está até homologada, né, gente? Teve dois partidos aí, o PHS, que é um partido pequeno, né, pequeno mesmo, não tem muita relevância dentro da política nacional ainda, apesar de ter vários aí deputados e vereadores e tal, mas é um partido pequeno, não tem histórico, não tem lastro, não tem histórico de luta, é um partido novo aí que surgiu pós-redemocratização do país. Iria sair da coligação, etc., né? Talvez não iria fazer grande falta para o PSB não, né? Mas parece que entraram num acordo e estão de novo na aliança, não é? E estamos aí, não é? Já com os programas eleitorais, né? 50 minutos, né? Salvo engano aí, isso 50 minutos de programa, né? Com todos, tanto presidentes quanto senadores, né? Governadores, deputados estaduais, federais, e também senadores, que vai renovar pouco, né? Mas renova 40% da Câmara dos Senadores. Então a política, pouco tempo, né, gente? Vamos frisar, né? Tô acabando aqui meu tempo, já estourei aqui em 11 minutos. Vamos frisar pouco tempo para esses programas, as viagens. Pensa bem, ó, 27 estados, hein? 27 estados esses candidatos a presidente precisam fazer, e os candidatos a governadores, né? Aqui, nosso estado aqui, 853 municípios, né? O tempo é muito exíguo, muito mesmo, e os meios de comunicação também, o tempo de um mês e meio aí de programa, também não vai dar para o eleitorado ficar sabendo, né, quem é quem aí na política, e depois, né, fazer o que, né? Gente, muito obrigado aí, saúde e paz para você, né? Mais um dia aí que nós temos aí de enfrentar pela frente aí, né? Com muita garra, né? Porque tudo que a gente precisa já está aí, né? O ar, o sol, a água e a vida, né? O resto aí é por nossa conta, né, gente? Também tem que
né? Fazer por merecer, não é isso? Muito obrigado, saúde, paz e uma ótima quinta-feira. Até amanhã às 8h30.